A gente fica com a nossa gravação lá na nossa página do Diálogos, na internet, dentro do site da S, e vocês vão poder colocar, depois compartilhar com as pessoas também, quem quiser voltar e assistir novamente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gisele, sou a fundadora da S Consultoria. A S, ela tem o intuito de apoiar as pessoas a serem suas melhores versões, e o Diálogos tem o intuito da gente apoiar as empresas e as pessoas a conseguirem ampliar a visão sobre diversidade e inclusão em vários aspectos, contribuindo com as pautas de ESG dentro das empresas. E esse é um papo online gratuito para a gente realmente fazer a nossa parte aí em ampliar essa consciência coletiva sobre assuntos tão relevantes. Junto comigo está aqui Irine e Carol, do time da S, e com todo o nosso carinho, nossos parceiros sempre tão queridos que estão aqui com a gente, que é a Larissa e o Felipe, para fazer os nossos intérpretes de Libras. Então, muito obrigado por estarem sempre conosco, fazendo com que esse seja um evento sempre tão acessível. Hoje a gente vai falar sobre um diálogo através das gerações. E por que que a gente está falando sobre isso? Porque esse é um tema, gente, extremamente relevante nos dias atuais. Daqui muito pouco tempo, nós teremos, pela primeira vez na história da humanidade, 5 gerações trabalhando juntas dentro das organizações. Então, daqui 3 anos, nós teremos isso acontecendo. Ou seja, nós teremos os baby boomers, que são os nascidos até 1960, 1959. Teremos a geração X, que são os nascidos até 79. Os gerações Y ou millennials, que são os nascidos até 95. E a geração Z, que são os nascidos até 2009, e depois a gente tem a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010, que daqui 3 anos começam a entrar no mercado de trabalho como menor aprendiz. Então, olha que coisa incrível, nós teremos várias gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. Será um grande desafio a gente conseguir ter todas essas pessoas conversando, dialogando e falando ao mesmo tempo dentro das organizações. Além disso, a gente tem outro desafio super importante. A partir de 2050, o Brasil ele será um país idoso, ou seja, nós teremos mais pessoas envelhecendo do que gente nascendo, o que traz a pauta de que nós seremos produtivos por muito mais tempo. A expectativa de vida mudou. A gente tem cada vez mais pessoas ativas em outras fases da vida. Então, a gente precisa rever aquele conceito de o que é ser produtivo, o que é o envelhecimento e o que que faz com que a gente esteja realmente no mercado de trabalho, e não só o que é mercado de trabalho, mas é o que é uma vida ativa. E a gente escolheu, apesar desse mês ser muito conhecido como o mês do orgulho LGBT, nós escolhemos esse mês para falar sobre através das gerações, porque no dia 15 de junho nós temos o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, essa é uma data importante e porque isso cada vez mais a gente vai ter que lidar com essa questão. Mas, como a gente nunca vem sozinha, eu venho para mediar esse assunto e nós temos 3 convidadas aqui para falar sobre as diferentes perspectivas, que é o que a gente sempre busca trazer dentro do nosso Diálogos. Então, nós temos aqui conosco a Célia Barros, a Leila Mestre e a Maria José. E para a gente começar essa rodada, eu vou convidá-las a se apresentarem em primeiro lugar. Eu vou chamando cada uma delas, elas vão se apresentar e depois eu vou fazendo algumas perguntas.
A todo momento vocês estão convidados a participar também, então pode colocar a pergunta no chat. Se você quiser fazer alguma pergunta específica, pode levantar a mão também, que a gente vai chamando vocês, porque a ideia é que isso seja um diálogo. Então, muito obrigado, meninas, por estarem aqui com a gente. E eu vou começar aqui o primeiro em ordem alfabética, depois eu vou bagunçar todo esse rolê. Então, por favor, Célia, se apresente aqui para a gente, conte um pouquinho de quem você é. Seu microfone está fechado. Pode abrir o microfone. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Eu sou a Célia Barros, eu sou psicóloga clínica, atendo em psicoterapia de adolescentes e adultos. Eu tenho 69 anos, sou divorciada, tenho duas filhas, Lígia e Heloísa, e sou mãe da Laura, avó da Laura, de 5 anos. Toda mãe queria roubar, toda avó queria roubar um pouquinho de mãe, ser mãe um pouco, né? E eu me entreguei agora. É, e é isso. Trabalho aqui em Santo André, online e presencial, e atendo adolescentes e adultos, eu não sei se eu já falei. Essa é a minha breve história. Legal, obrigada, Célia. Leila, conta um pouquinho de quem você é aqui para gente. Bom dia para todos. Quem sou eu? Eu sou a Leila, tenho 65 anos, sou divorciada já há quase 30 anos, tenho três filhos, vivos dois, o Lucas e a Leonor, um advogado e um engenheiro civil. Sou psicóloga formada, não atuo, não tenho consultório, nada disso, porém, uso toda a minha psicologia nas minhas atividades. Sou mentora no grupo Mulheres do Brasil, faço seleção e capacitação dos mesmos, das mesmas, refugiados e refugiadas, então ali eu uso todo o meu expertise, né, na minha área. No mais, sou uma pessoa que adora viajar, já estou marcando agora para ir em julho, né? Tudo que eu faço, eu posso sair, passear. Eu acho que é só isso. Adoro falar, viu, gente? Não me deem oportunidade para falar, porque eu adoro falar. Um outro detalhe, gosto muito de conhecer pessoas novas, muito. A pandemia me deu a possibilidade de conhecer pessoas que não estariam no meu ciclo de amigos, que não estariam no meu ciclo de conhecimento, e que hoje fazem uma diferença muito grande na minha vida. Só isso. Obrigada, Leila. Maria José, seja bem-vinda. Por favor, conte um pouquinho de quem é você. Seu microfone está fechado. Só abre o microfone para falar com a gente. Tem um microfonezinho aí que está com um xizinho, é só você abrir ele embaixo. Não, tá. Aí, Abriu? sim. Bom dia a todas. Um prazer imenso estar com vocês, conhecer essa maneira nova de a gente se comunicar, né? É totalmente inovador para mim, tanto é que eu estou apanhando até agora. Desculpem. Imagina. É, eu sou Maria José, tenho 61 anos, três filhas, é, seis netos, e a caminho de receber um novo bisnetinho, né? Em setembro, não, novembro, deve estar chegando. Gosto muito de passear, andar na praia, que eu moro no litoral, né? Então, mas eu sou assim, gosto de fazer coisas de crochê, essas coisas, né? De dona de casa, né? E atualmente estou trabalhando como cuidadora de idoso. Hoje estou de folga, mas amanhã já volto a trabalhar. Uma pessoa maravilhosa, está com 81 anos, mas eu acho que ela é mais lúcida do que eu, em certas vezes, né? Bem, assim, bem informada, uma pessoa assim maravilhosa. É,
muito assim, intelectualmente falando, né? Ela é bem assim ativa, é, como dizer? É muito viajada. Viajou para tudo. Ela foi que já conheceu o mundo todo, né? Então, eu estou bem acompanhada, pra falar a verdade. E é isso. É, sou separada, não sei se eu já falei, né? Divorciada há uns 15, 16 anos e pronta para conhecer. Estou a participar a convite da Irina, né? Que é minha nora, maravilhosa, muito inteligente, e me sinto feliz por conhecer ela, por fazer parte da vida dela, né? Por ela fazer parte da nossa vida, e o trabalho que ela tem feito com o Eduardo, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ela e agradecer vocês pelo conhecimento que com certeza eu vou adquirir de vocês. Um beijo a todas. Obrigada, Maria José. Bom, a próxima pergunta que eu tenho, né, para a gente começar, e a gente vem aqui de mulheres incríveis, um pouco de como que foi para vocês envelhecer. Esses dias meu irmão me mandou uma mensagem um recorte de jornal antigo falando que um caminhão invadiu uma casa e que acabou atropelando uma idosa de 40 anos. Então, essa era a notícia. E ele me mandou porque eu fiz 40 anos esse ano para brincar um pouco com essa questão. E aí eu parei para pensar um pouquinho sobre isso, né? O que que é a idade, quando que a gente se sente e o que que é ser velha, o que é ser nova, o que é envelhecer. E a gente vai passando por isso diferente. Meus filhos, quando eram pequenos, quando eram menores, uma vez, um deles me perguntou quantos anos eu tinha. E eu falei, quantos você acha que eu tenho? Um tinha 5, a outra tinha 2. Então, ele falou assim: bom, se ela tem 2 e eu tenho 5, você é maior que a gente, então você deve ter 15. Então, para ele, ter 15 anos era muito. Então, já tem uma perspectiva muito diferente. E aí, eu vou trazer um pouco do Einstein, né? Tempo realmente é relativo. Porque eu, quando era criança, eu olhava para algumas pessoas e achava elas tinha uma perspectiva de que talvez 40, 50 anos fossem mais velhas. Hoje, de 40 anos, eu olho e falo que minha perspectiva do que é envelhecer realmente é outra perspectiva, e isso vai mudando ao longo da vida, porque depende do quanto que a gente tem de referencial. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês. E aí, começando pela Lélia. Leila, me conta um pouquinho como que foi esse processo de envelhecer para você? Bom, para mim, enquanto, né, Leila, foi uma coisa muito natural, porque eu tive tia-avó até os 50 e poucos anos. Então, a geração anterior à minha, ela faleceu com 90, a minha tia-avó tinha 96, a minha avó tinha quase 90, a minha bisavó tinha 91. Então, envelhecer, para mim, é uma coisa natural. É uma coisa que irá acontecer caso você não morra. Meu filho não envelheceu, ele já faleceu. Então, para mim, isso é uma coisa natural. É lógico que a gente vai perdendo algumas coisas que você fazia com muita facilidade, você não faz hoje. Mas se você conseguir perceber que são coisas que você não pode dominar, você não pode mudar, né? O que nós podemos mudar? Nós podemos mudar o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, a nossa autoaceitação e fazer disso, desse envelhecer, uma coisa melhor, uma coisa que seja mais fácil, porque ela irá acontecer. Você não tem domínio sobre isso. Você tem domínio sobre o quê? Sobre você estar bem. Então, passar um creme, fazer uma plástica para quem gosta, né? Se cuidar é uma coisa que você tem no domínio, é uma coisa que você pode fazer. Com a passagem do tempo, não, não. Isso você não tem domínio. Isso vai acontecer. Então, melhor, eu sempre tive. Quando eu tinha 29 anos, eu tive meu último, eu tive o Lucas, e eu falei para o médico, eu falei, vai demorar muito?
Ele, nossa, mas por que essa pele? Eu falei, eu tô ficando velha, eu tô envelhecendo. Ele falou, você tá maluca? Eu falei, não, não, eu estou envelhecendo, eu estou ficando, vou ficar cansada, vou ficar sem paciência. Então, eu tenho que aproveitar essa janela. E realmente, hoje o que eu não faço, por exemplo, não vou me pendurar numa escada, porque eu sei que a possibilidade de eu cair é maior do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas isso não impede que eu faça as coisas. Eu não tenho esse problema. Então, eu acho que assim, é aceitar que esse momento vai acontecer. Ele vem acontecendo. Ele não vai, não, ele vem acontecendo. A partir dos seus 25, 30 anos, seu corpo começa a envelhecer. Então, é você identificar, né? Não dá para beber mais a noite inteira, como quando a gente tinha 20, já tem que diminuir. A gente já não consegue ir para balada e ficar a noite inteira, vai, se diverte, conversa, mas já tem que dormir um pouco mais. São coisas que a gente tem que ir colocando na nossa vivência para que esse processo seja melhor. E para que a gente consiga chegar num período laboral maior, com vitalidade, com disposição para aprender, né? Sem essa de que estou cansado. Não, não tem tempo para ficar cansado. Nós não temos tempo para isso, para ficar cansado, para desanimar, eu não sei. Não. Nós precisamos aprender sempre. É isso que faz o cérebro funcionar. É isso que fez com que a paciente, né, a pessoa que é cuidada pela Maria José, esteja hoje lúcida aos seus 80 e tantos anos, com a memória melhor do que ela mesma, querida Maria José, né? É o querer conhecer. Em 2020, com a pandemia, eu entrei nessa era aqui, nesse quadradinho, comecei com Mature, daí fui passando para Conexões Verdadeiras para fazer mentorias, para ser mentorada, né? Depois entrei no grupo Mulheres do Brasil. Assim, eu estou aqui dentro dessa caixinha já há bastante, já são 3 anos, e é uma coisa que me dá muita satisfação. Quando eu vejo uma pessoa da minha faixa etária dizer, não gosto da internet, quem colocou a internet dentro de casa fomos nós. Foi a minha faixa etária. Nós temos filhos, meus filhos são formados, isso aqui, o 256, era a nossa vida. A conta de telefone nas alturas era a nossa vida, era isso que a gente trabalhava para pagar aquela conta de telefone imensa. Então, eu não consigo. Quando as pessoas reclamam do envelhecer, é porque elas não conseguem admitir que é uma coisa que irá acontecer, independente da sua vontade. Para os meus filhos, eu vejo que eles não tinham essa noção do envelhecer como pejorativo, porque eles conviveram com os avós, com a tia-avó, com a tia bisavó, né, que era a minha tia-avó, tia bisavó deles. Então, assim, é uma convivência com o envelhecimento muito próximo e te dá uma outra visão. Então, para mim é isso. Sabe aquele bom dia de manhã? Está treinando bom dia de manhã? O bom dia de manhã é para isso. É para você se olhar todo dia e ver que o tempo vai passar, o rosto vai mudar, mas a pessoa está ali, continua ali. Que Verdade. legal. Obrigada, Leila. E sabe que essa coisa da noite, da bebedeira e tudo mais, eu com as minhas amigas, a gente conversa, né? A gente com 20 anos, a gente tinha a capacidade de sair, beber e no dia seguinte tá nova. Hoje, se a gente bebe um pouquinho mais e se a gente fica acordada depois da meia-noite, no dia seguinte parece que a gente levou uma surra, a gente fica doente e a gente precisa de uma semana para se recuperar. Então, o corpo é outro mesmo. A gente pode até ter uma mentalidade diferente, mas a gente tem que respeitar o nosso corpo que tem um funcionamento diferente. Isso é inevitável, né? E a gente ainda tem muita dessa coisa mas você não parece a idade que você tem, como se isso fosse um elogio. E a gente precisa cair um pouco fora desses padrões. Algumas pessoas
olham para mim e falam: Ah, mas você tem 40 anos, você parece mais nova. E antes eu achava isso como um elogio. E hoje eu me pergunto: e por que que isso seria? Né? Eu falei assim, gente, qual é o problema de envelhecer? Porque a ideia sobre envelhecer a ideia da vida é a gente ter a maior quantidade de tempo possível bem estando aqui. Então, cada ano que eu ganho, ele é um ano que vale a pena ser vivido. Então, qual é o problema de eu acumular mais anos? Pelo contrário, isso deveria ser algo a ser celebrado. Então, realmente, a gente tem muitos questionamentos a fazer dos próprios padrões que a sociedade nos coloca, né, em relação a isso. Um adendo, vocês conhecem as Avós da Razão? Conheço, adoro elas. Elas saem para bebericar todo final de semana, aliás, toda vez que tiver oportunidade, né? Elas saem para bebericar. São três mulheres, agora a Helena já não está, porque ela está com 94, 95, se não me falha a memória, mas ela está com problema de saúde. É muito bom. É lógico que elas não fazem o que elas faziam há 30 anos atrás. Eu imagino aquelas três no auge dos seus 50 anos, o que elas não faziam em São Paulo, né? Então, é como você falou, eu ouço muito. Nossa, mas você já tem 65? Eu falei, já. Que bom, Uhum, né? É o estar bem na nossa idade. sim, Você vai conseguir ter 20? Não, eu também não. Não vai dar mais para uhum, voltar para trás, né? A gente só vai para frente agora. Você só vai para sim, os 50, eu só vou para os 75. Então, precisamos ter exatamente. um olhar mais adocicado para isso. Legal. Eu vou colocar aqui no chat o link do Instagram das Avós da Razão, porque elas são maravilhosas para vocês seguirem, gente. Maria José, conte para mim, como que foi para você esse processo de envelhecer? Foi gradativo, foi muito assim. Foi diferente, porque eu me tornei avó aos 40 anos. Então, a partir daí, até então, eu me sentia 10, né? Maravilha. Fazia minhas atividades, trabalhava fora, cuidava da casa. Então, tinha aquela atividade normal. A partir do momento que eu me tornei avó aos 40 anos, que Eduardo, né, é meu primeiro neto, foi maravilhoso, porque ele me trouxe a abertura de como estaria, como mudou totalmente o que eu pensava, né, o meu pensamento, minha forma de agir, porque eu me vi como avó. Foi uma sensação maravilhosa. No começo, não. Os primeiros dias, quando eu fiquei sabendo, sou avó, nossa, bateu um desespero, porque a minha filha, na época, tinha 13 anos, 14 anos. Então, foi muito difícil para mim aceitar, porque eu a via como uma bebê ainda, uma menininha que brincava de boneca, e do nada ela me chega e fala assim: Mãe, eu estou grávida. Bateu um desespero. E aí eu fui revendo comigo, falei, nossa, até hoje, a partir de agora, eu vou ter que ver ela como mulher, ela não é mais uma menina. 14 anos, apesar de não ter maturidade nenhuma, diga-se de passagem que até hoje não tem, ela se sente uma menininha, tem 40 anos, mas acha que é uma menininha ainda. Mas, não é 40 anos, não, eu estou exagerando. Mas a, o Eduardo me trouxe não envelhecimento, mas me deu amadurecimento como mãe, né? Mãe e avó, porque eu criei ele depois de um ano, ele veio morar comigo e até o dia que bateu as asinhas, né? Foi morar com a Irina. Mas assim, foi uma parte de toda vez que eu olhava nele, eu falei, nossa, eu sou mais do que mãe, hoje eu sou avó, eu tenho um ser a cuidar, né? Porque a, como eu adotei ele tem, né? Foi até os 21 anos eu fui
guardiã dele, né? Agora não, agora já fez 21, agora é a vida que segue. Mas, assim, o amadurecimento meu foi a partir do momento que eu me tornei avó. Em seguida veio o Lucas, né? Então, só para reforçar, foi um amadurecimento muito bom. Não me sentia velha por ser avó. Que muita gente fala, nossa, vai ser avó, vai ficar velha. Não, ser avó te faz amadurecer como pessoa, como ser humano. Não apenas avó em si, mas como ser humano, como tratar aquela criança, aquele ser que está ali, dependendo de você também. E hoje, lógico que eu não faço mais, hoje eu já estou com 61, não faço as mesmas coisas que eu fazia antes, né? Como subir no pé de manga, né? Que eu adorava subir no pé de manga. Hoje eu vejo que eu não posso fazer certas coisas. Mas me tornar, na idade que eu estou hoje, ter atividades, eu trabalho, né? Vou para lá, vou para cá, faço caminhadas, né? Então, não faço mais coisas porque eu tenho fibromialgia, então isso me limita um pouco. Mas não muito, porque a minha filha até fala, mas ela não para um minuto. Eu já levantei hoje, eu limpei a casa, já dei uma revirada, porque vou para Caraguá daqui a pouco, daqui 2h15 eu tenho que estar em Caraguá, né, que eu vou renovar minha identidade, que já está vencida há muitos anos, né? Então é isso. Para mim, envelhecer foi aos poucos, foi gradativo, não foi assim, muitas pessoas, né? Igual eu falo, eu me inspiro na mulher que eu estou cuidando hoje, que é uma pessoa maravilhosa, e me ensina muita coisa. Então, envelhecer é aprendizado. Você vai aprendendo cada dia, você não envelhece, não é só o físico. As pessoas falam assim, mas você está com a pele. Mas isso é da idade, isso não quer dizer que você está velho. Quer dizer que você tem experiência, você tem amadurecimento. Eu acho que é isso. Obrigada. Legal. Obrigada, Maria José. E para você, Célia, como que foi esse processo de envelhecer? Está com o microfone fechado. Oi, eu vou contar a minha história. Então, a partir do momento, Gisele, que eu li a sua pergunta, Uhum. eu fiz assim: oi, oi, envelhecer quem? Quem? Ah, sou eu. E aí eu comecei a pensar sobre isso, como foi esse processo. E eu percebi que eu nunca me considerei velha. Essa resposta tem duas etapas, né? Então, assim, eu nunca me considerei velha. Eu sempre me considerei uma pessoa. Não, não pesava a idade. É claro que fica muito difícil a gente escapar muitas vezes de algumas questões que são sociais impostas, de aparência, de tudo mais. Aí vem, nossa, isso, aquilo, mas, enfim, nada muito sério. Eu tenho amigos, claro, muitos amigos da minha idade, mas eu tenho muitos amigos na faixa etária das minhas filhas, por exemplo. Eu participei durante um tempo de um coletivo de crochê, que parece que é coisa de vó, né? Mas não era. Eu era a única avó. Eu ia ser avó quando começou o coletivo. Eram todas moças com idade das minhas filhas, né? Nós éramos 7. E a gente fez trabalhos incríveis, era intervenção urbana, era um crochê de intervenção urbana. Então, aqueles postes que vocês de vez em quando veem, que tem um crochê, a gente fez trabalhos incríveis no SESC, de decorar o SESC inteiro, várias coisas assim, e eram pessoas muito jovens, eu era a mais velha, mas eu sempre fui também tratada lá como igual a elas e tal. Então, é assim, não me sentia velha, não era um peso para mim. Tem também o fato de que eu sempre cuidei muito do físico, eu sempre me alimentei bem,
com as escorregadas da vida e tal, porque eu gosto de um bom chocolate, né? Mas eu sempre me alimentei bem e sempre fiz muita atividade física. Então, eu acho que isso ajuda muito, muito, no fato da gente se sentir inteira, bem e tal, sem dores. Mas aí veio a segunda etapa da coisa, né? Em dezembro de 22, eu fiz 69 anos, ao mesmo tempo em que a minha mãe desenvolveu uma demência. Ela já vinha assim com algumas coisinhas, mas ficou grave. Ela teve Covid, e talvez por isso tenha acelerado, e ficou grave, com crises assim de querer ir embora de casa, eu não tô na minha casa, e de ficar agressiva. E tudo durante alguns meses, foi muito feio no sentido da gente nem saber como lidar com aquilo. Aí encontramos uma médica ótima, tá? Hoje ela tá, não tem demência, mas ela tá mais calma, tá? As crises de querer ir embora diminuíram muito e tal. Mas isso me assustou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Assim, foi um peso muito grande. E aí, né, isso começou em julho de 22, essa crise dela. Quando chegou dezembro, eu fiz 69. E ao mesmo tempo, nesse meio tempo, assim, eu conversando com um amigo de 42, 43, ele estava falando de uma paciente dele, que a família, que é idosa, e a família não está cuidando, e não sei o quê. Ele falou: existe uma lei que a partir dos 70, se os filhos não cuidarem, né, não monitorarem, isso é crime. Assim, aquilo me assustou. Eu fiz: oi, 70 eu vou fazer já já. Então tem que ser monitorada. Até eu entender direitinho, é claro que não é isso, né? Ninguém tem que passar aqui em casa todo dia para ver. Mas foi um susto muito grande, do tipo, então eu vou perder né, não é a liberdade, eu vou ficar limitada, eu vou ter limitações. Aí vieram todos os questionamentos de envelhecimento, vieram de uma vez só. Do tipo, como será? Até por conta do problema da minha mãe mesmo, isso pesou muito. Então, veio muita coisa assim: como será isso? Como será agora? Como é que vai ser esse envelhecimento? Eu sou muito ativa, eu trabalho, eu faço muitas coisas. É, E eu quero permanecer assim. O meu trabalho todo, inclusive a atividade física, é para eu me manter ativa. É uma coisa que é muito importante para mim, manter a atividade. Eu acho que a gente não veio na Terra só para fazer peso. Acho que a gente tem que oferecer algum trabalho, alguma coisa, né? Então, eu faço questão disso. Eu converso com Deus e peço para Ele assim: olha, eu quero morrer primeiro e cair depois, tá? Primeiro morre, depois cai no chão. Morrer trabalhando, eu quero. E então é isso. O envelhecimento veio tranquilo, natural até agora, e até a pergunta: envelheci. Como assim? Como foi o envelhecimento? Oi? E, Gisele, eu precisei pensar, foi bem interessante. Eu precisei voltar década por década, né? Claro, quando você se torna avó, você fala: nossa, avó, mas também eu já me tornei avó, já tinha 64, então. Mas é uma coisa que você fala: nossa, a avó, né? Chegou isso. Mas nada foi dolorido nem pesado. Até por conta, eu acho, que do esforço que eu faço para me manter atualizada, ativa. Nós temos aqui, né? Como a Leila falou, o quadradinho. Eu ainda tenho dificuldades com ele. Hoje eu precisei de ajuda da minha filha. Mas que bom, aprendi mais uma coisa. Ainda tenho, mas estou usando, é uma ferramenta maravilhosa. Estou trabalhando com
com a internet. Então, eu acho que essa busca da gente se manter atualizada é que faz a gente se manter. Não sei se a palavra é jovem, talvez a palavra seja atualizada, Uhum, né? E legal. atuante, tá? Uhum, excelente. E essa fala me traz um pouco do que a gente vê no mercado de trabalho, que é um pouco do viés de que pessoas, conforme elas vão envelhecendo, elas vão ficando mais rígidas e vão tendo mais dificuldades de encarar a tecnologia. E esse é uma dos vieses inconscientes que estão presentes dentro das organizações. E o nosso trabalho é o quanto que a gente tem que desmistificar isso. Porque não é resistência, olha, eu não conheço, eu preciso de apoio. Assim como uma pessoa que entra nova numa empresa precisa de um processo de entender como que é aquela empresa, como ela funciona, como funciona determinados sistemas, que às vezes a gente não tem familiaridade. Então, eu vejo que a grande competência que a gente vai ter nesse século é uma frase do Adam Toffler que ele fala, né? Que o grande aprendizado que a gente vai ter vai ser que a gente vai aprender, desaprender e reaprender. Essa vai ser a nossa grande capacidade. Esse vai ser o diferencial. E isso independe de idade. Depende muito mais de quem eu sou e de como eu lido com essas questões. Só que a gente ainda coloca este carimbo a depender da idade que as pessoas têm. E a gente tem uma grande jornada ainda para tirar um pouco disso das organizações, para que as pessoas possam inserir as pessoas dentro dos locais. Porque, de uma forma ou de outra, a população está cada vez mais tendo uma expectativa de vida maior, a aposentadoria está cada vez mais sendo um alvo difícil de alcançar, e a gente vai precisar ter pessoas ativas, atuantes e trabalhando por mais tempo. Então, essa conta não vai fechar se a gente não trabalhar os nossos vieses e não acolher as pessoas dentro das nossas perspectivas e tirar esses vieses. E aí, para a gente ir para esse lugar, eu queria saber quais são os desafios que vocês veem com esse envelhecimento no mercado de trabalho e na própria sociedade. Então, Maria José, vamos começar por você agora. Que você vê de barreira ou de desafio na sociedade ou no mercado de trabalho? Bem, eu vejo o seguinte, como de experiência minha, né? Eu vim de São Paulo para cá, para a ilha, tem um ano, agora vai fazer um ano mês que vem, e não foi assim, foi difícil, porque você vai num lugar, pergunta primeiro pela idade, né? Olha seus documentos, tudo, olha, infelizmente, nesse momento não temos nada à disposição, nada, né? Na sua faixa etária. Tá bom, aí você vai em outro lugar, a mesma coisa. Enfim, mas eu, graças a Deus, eu tenho muita fé. Sou uma pessoa que tudo que eu peço para Deus, graças a Deus, Ele tem colocado na minha vida. E logo em seguida, através de uma amiga, eu consegui um trabalho na casa de família. Trabalhei lá durante 8 meses. Saí por quê? Eles precisavam de uma pessoa mais jovem. Então, aí começa a barreira e você vê, nossa, realmente estou velha, não sirvo mais para nada? Não, não é bem assim. As pessoas podem até achar que por eu ter aí 61 anos, não tenho mais condições de trabalhar. Não, eu tenho disposição, tenho vontade, acordo cedo, vou atrás. Só que no trabalho onde eu trabalhava, estando eu sozinha, eu fazia de tudo, lavava, passava, cozinhava tudo. E a casa era enorme. Era tipo assim, é uma casa para final de ano, para festas, né? E quando tem eventos, que eram 12 quartos, eu tinha que dar de conta de tudo. Então, para mim, é lógico, eu não tenho a mesma, como que fala? Ai, cadê a palavra? A agilidade
que uma pessoa de seus 40 anos tem. Eu não tenho mais essa. Eu tenho boa vontade. É diferente de você ter agilidade. Então, eles precisam realmente, no final do ano, ou quando tem eventos, né, que são vários eventos que existem lá, né, que tem lá. Então, precisa realmente de uma pessoa mais ágil, que suba escada, desce escada, e vai para lá e vem para cá. E o espaço também era muito longe da casa. Então, tem que ser uma pessoa que tem agilidade realmente. Então, quando ele me dispensou, ele falou para mim, ele me chama de Zezé. Zezé, a gente sente muito de ter que dispensar você, mas a gente está precisando de uma pessoa, de um outro tipo de pessoa. Aí eu falei para ele, falei, antes que você me fale, eu vou te dizer, eu reconheço que eu não tenho agilidade de uma pessoa mais jovem. Eu já tive, já passei por essa fase, mas não tenho mais hoje. Então eu reconheço. E eu não estou triste de você ter me dispensado, porque pelo menos eu me senti útil durante o tempo que eu trabalhei aqui. Ele falou, não, a gente não tem que reclamar. Tanto é que no Natal, eles tiveram que contratar outras pessoas, porque eu não iria dar conta, realmente não ia mesmo. Que era nível, assim, é, mais elevado de pessoas e realmente, no fim, hoje em dia, ele contratou uma pessoa mais jovem, seus 40, acho que é 40 anos, né? Então, é lógico que essa pessoa vai poder subir e descer, porque lá na casa tem escadas, né? Então, eu reconheço isso aí, não fico triste, não fiquei triste, não fiquei assim. Pelo contrário, me senti feliz, porque pelo menos o tempo que eu estive lá, eu dei conta do trabalho, né? E reconheci perante ele, né? Falei, olha, não tô, tanto é que ele me remunerou de uma forma que eu não imaginava que ele ia me remunerar, porque ele falou assim, essa remuneração não é pelo teu trabalho, mas é pelo reconhecimento do esforço com o qual você fez. Então, é isso. Eu acho que trabalhar, a gente trabalha. Não, eu estou dizendo eu, né? Na minha idade, eu consigo fazer muitas coisas. Lavar, passar, cozinhar, não na mesma velocidade que antes. Mas isso não me impede de fazer as coisas, né? Então, eu acho que é isso. E a dificuldade realmente é essa. Hoje eu estou. Demorei também, depois que eu saí do serviço, demorei para me recolocar no local de trabalho. Foi aí que consegui essas. Tinha arrumado uma outra pessoa de registrado e tudo mais, mas eu falei assim: eu não vou conseguir, porque eu tenho problema da coluna, tenho fibromialgia. Então, não. São certas. As dores me limitam de fazer certas coisas, né? Aí a mulher fiz entrevista, a mulher gostou, tal, né? Mas é uma senhora que eu tenho que ficar pegando, carregar no colo, levar no banheiro, dar um banho, quer dizer, é, ficar me locomovendo com ela, cadeira de roda para ir para cá. Então eu falei para a moça, olha, ela falou assim, ai, mas então a gente gostou muito de você, quando que você vai poder começar? Eu falei, olha, depois que eu fui lá, fiquei o dia inteiro tomando conta da senhora. Aí eu falei assim, não, eu tenho que reconhecer, eu vou dizer para você, eu não vou conseguir. Ela falou, como assim? Você se deu muito bem, você saiu muito bem durante o dia, né? Eu falei, hoje eu consegui, mas eu não sei se eu vou conseguir amanhã, porque foi novidade hoje. Peguei ela, deu banho, fui para lá, fui para cá, deitei ela, fiz todos os movimentos que deveriam ser feitos, né, no dia, com a senhora, dei banho e tudo mais. Mas aí eu falei assim, não, eu não vou aguentar isso todo dia, porque eu já estava sentindo dor na coluna, porque a senhora é dependente de uma pessoa que tenha, ah, como é que fala? Que tinha condições de cuidar dela, de levar, de sair para passear. Eu não ia aguentar levar ela até a praia, né, que não era longe da casa dela, né? Mas eu não ia aguentar levar e voltar, empurrando a cadeira de rodas. Hoje eu estou olhando uma outra pessoa, estou olhando não, estou. Ela disse que eu sou a babá dela. Hoje eu estou sendo de uma outra pessoa, só que ela é ativa, ela toma banho sozinha, ela se vira sozinha. Eu estou ali só para fazer companhia. É diferente.
Eu não preciso ficar levantando peso, levar para cá, levar pra... Não, ela se comove sozinha. Ela dirige, pra você ter uma ideia. Por isso que eu falo que eu acho que ela é mais sóbria do que eu. Porque, assim, essa senhora hoje me traz muito conhecimento. Quer dizer, a visão que eu tenho hoje, eu devo muito a ela, porque ela me ajudou, tem me ajudado muito. Eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Super. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Maria José. Célia, e para você? O que que você vê hoje das barreiras do envelhecimento na sociedade, no mercado de trabalho? Está com o microfone fechado. E na sociedade, o que eu percebo é assim, um, o idoso ele fica muito isolado. Hoje, todo mundo corre muito, né? Eu vivi, acho que a Leila e a Maria José também, vivemos época em que a gente passava na casa dos avós, da tia, dava um oi, tomava um cafezinho. E hoje isso é praticamente impossível. Acho que andaram tirando algumas horas do dia aí e fica muito difícil fazer isso. Veio o WhatsApp, que é uma maravilha, traz muita coisa boa, mas aí meio que a gente resolve os relacionamentos por ali e não é assim, né? Eu sinto falta de convivência e eu vejo isso com muita gente. Muita gente ao meu redor se queixa da mesma coisa. A gente não vai com tanta frequência na casa dos amigos. Se a gente tiver que encontrar um amigo, você vai encontrar num restaurante, num café. Você hoje nem ao menos pode ligar para o seu amigo, você tem que pedir para ele. Posso te ligar? Então a coisa não está mais fluindo de uma forma natural. Eu me ressinto bastante disso. Eu gosto de gente, né? Gosto de convivência. Eu moro sozinha hoje, e eu sinto falta de convivência. Não que tenha alguém aqui comigo, mas de conviver, né? E o dia a dia nos leva a uma dificuldade muito grande nesse aspecto. E vejo muitas pessoas se queixando disso também. Em relação ao mercado de trabalho, eu tenho muita ciência de que ele é difícil para a pessoa mais idosa. Mas, pessoalmente, eu acho que até por conta da minha atividade, o cabelo branco conta a favor, né? A idade conta a favor de terapeuta. Eu estou vivendo isso, pelo menos. Eu estou cadastrada num site, chama Nossos Psicólogos, que você põe lá o seu histórico e as pessoas te buscam, põe a foto e tal. E as pessoas que já apareceram pelo site me dizem que estavam procurando alguém com mais idade. Então, nesse aspecto, está contando a favor, né? Não tenho do que me queixar. Mas é claro que eu tenho muita ciência de que isso não é assim para todo mundo, não é assim para todas as profissões, porque ao mesmo tempo que hoje se fala, porque a pessoa com mais 50 a mais, ele é um profissional mais responsável, mais isso, mais aquilo, ao mesmo tempo, para esse profissional 50 a mais, faltam vagas. Então a coisa tá meio estranha, né? Mas eu estou me beneficiando nesse momento da, dos 60 a mais. Legal. A gente vive essa dicotomia, né? Tem algumas funções, algumas profissões que a idade e a experiência contam, né? Então, médicos, terapeutas, principalmente esses profissionais autônomos, né? Liberais,
a dentista, Uhum, são vistos de forma mais positiva, porque quanto mais experiência essa pessoa tem, mais uhum, segurança ela passa para as pessoas. Agora, se a gente entra dentro do mercado de trabalho, numa empresa, isso já não é visto tanto da mesma forma. Então, a gente vive também extremos, né, de como que as pessoas são vistas dentro desses lugares. E para você, Leila, como que você enxerga essas barreiras na sociedade e no mercado de trabalho? Bom, começa que para a sociedade, essa semana eu participo de um outro grupo no Face que é discutindo o envelhecimento. E duas informações. É um outro grupo, se chama O Lado Bom do Alzheimer. É uma pessoa, não sei se vocês conhecem, é muito bom, porque não é um acompanhamento especificamente para o Alzheimer, mas para qualquer tipo de demência, para quem cuida, né? Para o familiar, para o cuidador, é muito bom. Voltando ao discutindo envelhecimento, essa semana saiu um texto sobre a Suzana Vieira, dizendo que ela não gosta que chamem ela de velha. E aí eu coloquei lá a minha percepção, eu já escrevi para esse blog discutindo envelhecimento, já postei lá uns 3 textos. Por que não gostamos? Porque ele é pejorativo. Então, essa palavra é pejorativa e nós não queremos estar enquadrados nesse termo pejorativo, né? Ele serve para qualquer lugar. Ele serve para a sociedade. Uma pessoa, eu acho interessante que os jovens, pela falta de conhecimento, pela falta de educação formal e dentro de casa, que uma pessoa com 30 anos é velha. Mas esta visão está tão arraigada dentro da sociedade que as empresas estão contratando pessoas com menos de 40 anos. Bom, e o que aconteceu? As pessoas deixaram de evoluir? Não. Então, a mudança ela tem que ser geral. Acho que não é uma coisa simples, evidentemente, né? Ninguém vai levantar amanhã, oh, venham todos. Não, não é isso. Mas falta uma visão geral. Você não vê um dono de banco, temos aí diversos exemplos de pessoas que ficaram lá, que nem disse a Célia, né? Só faltou morrer depois caiu, né? Ou morrer e depois cair. Por quê? Saíram das suas empresas aos 90 e tantos anos. Mas no chão daquela empresa não entra moças com mais de 30 anos. Vemos os bancos, né? Todo lugar que você vai comprar, eu fui comprar um biquíni no shopping. Eu entrei na loja, a menina veio com. Eu falei: olha o meu tamanho, a minha altura. Se eu pego um negócio desse, é melhor comprar um maiô. Por quê? Porque ela olha para você, meus cabelos brancos sempre me entregaram. Aos 50 anos, as pessoas já achavam que eu tinha 90, né? Falta uma melhor, uma melhor seleção. Eu vendo biquíni, mas eu vendo biquíni para que público? Todos. Todos. Eu não vendo biquíni para quem tem só 18, 15, 16, não. Mas uma mulher de 60 anos de biquíni na praia é um horror. Por que que é um horror? Então, essas mudanças, elas são estruturais. O que que podia ter sido feito no caso da Maria José, no local onde ela foi, né, que era um lugar de eventos? Eles poderiam ter aproveitado o conhecimento que ela já tinha ali naquele ambiente para que ela orientasse os mais jovens. Ela não precisava ser demitida e contratada uma de 40, né, porque sobe escada. Não, ela poderia orientar, isso facilitaria o serviço, isso faria com que o ambiente ficasse mais organizado. Então, o que falta dentro do mercado de trabalho é a recolocação da pessoa num local onde ela pode contribuir, onde ela tem a capacidade de contribuir. E aí eu vou dividir com a Irina. A Irina faz muito bem um Excel. Eu odeio Excel. Eu fui trabalhar num escritório onde eu tinha que trabalhar. Eu falei: olha, vamos fazer uma coisa. Era eu e um rapaz, nós dois no mesmo ambiente. Vamos fazer uma coisa.
Ele não gostava do telefone, de ligar para as empresas. Eu falei, eu faço essa parte, você faz o Excel. Perfeito. Trabalhamos tranquilo. Então, é isso que falta dentro das empresas, o que as empresas precisam fazer. Primeiro, parar de pensar que a pessoa, ao fazer 40 anos, deixou de ser produtiva em todos os sentidos. É um momento em que a gente, de repente, pode fazer uma faculdade que não fez, um curso que não terminou, que não teve possibilidades, ou que vai começar uma nova, né? Está começando um novo emprego, vai fazer um estágio. Né? No Nature tem muito isso. Às vezes aparece em estágio, as pessoas dizem assim: ah, mas fazer estágio, quem vai fazer? A vida é diferente para cada um. A vida é diferente para cada um. Eu quis, quando me formei, a minha ideia, Célia, era trabalhar com pacientes terminais. Nunca consegui fazer um estágio na vida. No entanto, eu tive meu filho em estágio terminal, eu tive minha tia em estágio terminal, com eles dois eu fiquei. Então, eu tinha capacidade para, mas não desenvolvi quando eu queria. Quando eu tinha idade, eu tinha 20 anos, estava no auge, né, para fazer muita coisa. Não fiz. Fiz isso agora. Então, o primordial são mudanças estruturais, e a gente sabe que a nossa sociedade está doente de todas as formas, né? Então, é uma mudança realmente que precisa ser feita, e dentro das empresas, essa mudança precisa ser feita no sentido de vamos colocar, vamos conversar, ao invés de dispensar, porque fulano não está rendendo tanto. Não, mas ele não está rendendo tanto o quê? Nesse projeto aqui, mas ele, olha, ele tem o expertise, ele tem o conhecimento, ele pode agregar nesse aqui. E eu acho que isso vai ser um processo longo, demorado, difícil, e que está deixando muita gente boa para trás. Muita gente no auge dos seus 50 anos, 50 e poucos anos para trás. E empurrando, eu uso essa palavra com toda, empurrando para o empreendedorismo. Uhum. Isso é um erro muito grande. Isso é um erro muito grande, porque a pessoa não está, ela nunca na vida dela pensou. E eu não vejo mal nenhum quando as pessoas começam a falar assim: ah, CLT não existe mais. Não existe. Ela existe e ela deve ser usada por quem não se dá para ter um negócio próprio. Muitas vezes a pessoa vai ter um negócio próprio, ela ganha só uma dívida. Além de perder o dinheiro dela, ganha uma dívida. Né? Então, não acho correto o empurrar para o empreendedorismo. É a resposta, não temos o que fazer, vamos, faz isso. Não é o correto. É uma rua que não tem volta, porque você vai voltar de prejudicado. Dificilmente você vai ver essa pessoa com tanto lucro, a não ser que ela tenha um bom respaldo. Né? Falando do crochê, o Júnior Crocheteiro ganhou como melhor artesão do ano. É um menino que não tem, acho que, 20 anos. É um garoto. Ele faz peças maravilhosas. Gisela, você está vendo como eu sou uma pessoa informada? Ele faz peças maravilhosas. Eu fico sonhando um dia que alguém da alta costura, que faz desfile, que o contrate para isso. Porque é o que ele sabe fazer. E o que ele faz de melhor. Esse deveria ser o projeto, o objetivo da sociedade, usar as pessoas no que elas sabem fazer de melhor. Né? Nós temos um problema muito sério em admitir que nós estamos envelhecendo. É difícil para muitas pessoas envelhecer, mas eu entendo que seja difícil, primeiro pela questão estética, né? Nós temos que estar sempre bonitas. Bonitas nós já somos, nós temos que estar sempre, né? Cabelo não pode ficar branco, imagina. Eu fui bem, até na própria família, não vai pintar. Eu falei, não, não vou mais. Ele está lindo, ele vai ficar assim. Se você é gorda, se você é magra, o nosso corpo envelhece junto. Então, ele vai. E tem as características de cada um. A minha tia e a minha avó eram irmãs. A que era gorda foi magra, a que era magra foi gorda. Mas o tempo passou, a estrutura corporal mudou. É típico.
né? É típico. Você hoje, daqui a pouco eu posso estar com 20 quilos a menos, sei lá, se não for doença, é lucro. Então, as mudanças elas irão acontecer e depende da nossa aceitação, não como uma coisa de final, sabe? Ah, estou envelhecendo porque eu vou. Não, não. Você está envelhecendo porque você está passando, o tempo está passando. Onde se acelera, agora parece que o dia não tem mais 24 horas. Mas os nossos encontros e as nossas distâncias, elas foram acontecendo que nem eu vinha para casa da minha avó. Minha avó tinha uma casa na cidade que parecia um sítio. Só que nós todos fomos indo morar em apartamentos, em quadrados, que muitas vezes não cabe todo mundo na sala. Você tem que trazer por etapas. Isso traz esse distanciamento, isso traz como é que eu vou dizer, essa individualidade, que é o que acontece hoje. Antigamente, eu indicaria a Carolina, de repente, Carolina, para uma vaga. Hoje ninguém te indica. Primeiro, com medo de que você vá sair melhor que ele e ele vai ser dispensado, né? Então, tem todo um processo para que isso melhore. E uma outra coisa que eu penso muito e que pouco se fala são os LGBT. Eles envelhecem também, né? E pouco se fala sobre a qualidade de vida para eles no ambiente de trabalho. Então, muitos hoje em dia são o quê? Acabaram virando youtuber. Eu conheço diversos. Conheci a Rita Von Hunt, o Guilherme é demais da conta. Então, assim, por quê? É um modo. Eu preciso, eles trabalharam antes, ele trabalha, ele é professor, outros trabalharam como criadores em publicidade e tudo mais, mas ali eles têm um acolhimento maior e uma possibilidade de renda melhor. E isso é muito importante. Então, além de nós mulheres, não que a idade não interfira para os homens também, mas para nós mulheres é muito mais doído, né? Somos mãe, pronto, já não somos mãe, já não servimos para nada, já deixamos de ter capacidade, né? Envelhecemos, só vai piorando a coisa só vai piorando. Então, para nós mulheres e para os LGBT, numa gama total, é muito difícil. Mas eu creio que a mudança para tudo isso, tanto na sociedade quanto na laboral, é um processo. Difícil, Legal. mas temos que participar desse processo. Uhum, Precisamos participar desse processo para que ele aconteça, porque senão não vai acontecer. sim. Obrigada, Leila. Vocês trouxeram elementos super importantes, né? Primeiro que assim, o envelhecimento para a mulher e para o homem é diferente. Eu lembro muito de um discurso da Madonna falando: não envelheça, porque envelhecer é um crime para a mulher. É quase como se fosse um crime. Enquanto para os homens isso tem uma diferença é brutal a diferença que a gente tem, como o homem envelhece e como a mulher envelhece, até por conta de pressão estética, de pressão de uma série de coisas que acontecem em relação a gente. Eu faço crochê, então eu adoro crochê também, então eu tenho essa coisa do trabalho artesanal que eu super curto. Mas sabe que para mim essa coisa do envelhecimento ela pegou bastante agora para mim nesse ano, no momento em que a minha rede de apoio, porque eu tenho filhos pequenos, né? Então meus filhos eles têm 10 e 7 anos. Vão fazer aniversário mês que vem, então daqui a pouco já muda também a idade. Mas nesse momento, a minha rede de apoio são a minha família. Então, é minha mãe, é minha sogra, meu sogro, meu irmão, enfim, mas essa é a minha rede de apoio. E aí, num determinado momento, a minha rede de apoio estava precisando do meu apoio. E aí foi quando eu percebi que a dinâmica da família inteira tinha mudado e que, na verdade, eu estava precisando ser a pessoa que tem as pessoas de 70 anos precisando ser cuidadas.
e que eu tinha que cuidar do pequeno e do mais velho. E foi aqui que realmente a minha ficha caiu, e aí essa é a expressão que a geração Z não conhece, mas está tudo certo. A gente procura na internet e está tudo bem. Mas foi onde caiu a minha ficha de eu estou em outro momento de vida, onde eu tenho que dar, garantir conforto e suporte para os meus que precisam de apoio, porque em algum momento eles vão precisar de mim, minha mãe, minha sogra, minha avó. Graças a Deus eu tenho a minha avó e ela é uma querida e eu faço questão de pelo menos uma vez por semana, já que não posso ir todos os dias, ir lá tomar um cafezinho com ela e a gente senta, toma café e conversa e eu ouço suas histórias, porque isso me mantém conectada a ela, e também do meu sogro e da minha sogra. Então, tudo isso faz com que a gente vá mantendo essa sensação, porque o que eu sinto por eles é não deixá-los só. Porque não é o fato de morar sozinho ou não morar sozinho, é a questão da convivência, é a questão de parar e poder ser ouvido. E não ser aquela coisa de passar e simplesmente bater um cartão, olha, vim até aqui, tô indo embora. Não, mas de parar e ouvir. A minha avó tem muitos sonhos e ela tem sonhos muito engraçados. Então eu chego lá e falo: "E aí, vó, o que que você sonhou hoje? Me conta o que que foi." E só esse fato de estar ali, parar e ser ouvido já aumenta a convivência, faz sentido aquela existência e faz com que a gente esteja mais próximos. Então, acho que a gente vai tendo vários momentos onde a gente vai percebendo esses ciclos de vida diferentes. E eu estou nesse momento onde eu estou num meio, onde eu cuido de pequenos e cuido dos meus também, né? Onde todas, eu estou nessa faixa onde eu tenho que equilibrar todas as minhas faixas etárias da minha família e cuidar de todos. Então, realmente é um momento delicado. E o quanto que a questão do empreendedorismo, ele hoje no Brasil é um empreendedorismo de sobrevivência. Não é uma escolha de para muitos de, olha, eu vou empreender porque eu tenho uma ideia, ou eu tenho um propósito, ou faz sentido ser uma empreendedora. A grande maioria do empreendedorismo no Brasil é eu não tenho uma opção de trabalho formal via CLT, então eu preciso criar meios de sobrevivência. Aí eu parto para alguma forma de obtenção de renda. E isso atinge principalmente as pessoas mais velhas, porque elas vão sendo colocadas de fora do mercado de trabalho e tendo que acionar esse tipo de mecanismo. O que vai fazendo com que algumas pessoas se percam, porque nem todo mundo tem a habilidade de administrar dinheiro, nem todo mundo tem a habilidade de fazer gestão financeira e uma série de coisas, porque a gente não aprendeu ao longo da vida. Então, a gente tem bastantes desafios. E eu espero que essa reflexão que a gente está tendo aqui realmente ajude a gente a pensar em alternativas, para que a gente saia com outras perspectivas. E aí, chegando aqui no final, eu queria que vocês trouxessem aí uma palavra para fechar esse nosso diálogo, que foi super enriquecedor, e o que que vocês querem deixar de mensagem. Então, Célia, agora com você, o que que você quer deixar de mensagem aqui para o nosso público sobre o nosso diálogos de hoje? Olha, Gisele, eu gostei muito do tema com que você iniciou a nossa conversa, dizendo que daqui a 3 anos, 5 gerações vão estar trabalhando juntas. Eu achei isso a coisa mais linda, até me arrepia. Só que tem uma coisa, vai demandar um esforço gigantesco de cada uma dessas gerações para haver aceitação do outro. Eu tenho pensado muito nisso. A gente luta por várias coisas, várias causas, e todas são justas, todas. Mas a gente tem que começar dentro de casa, mostrando que todo mundo é igual. Ponto. Eu acho que lá na frente, aí não vai se precisar lutar mais por igualdade. Eu espero.
Então, eu achei muito interessante isso, adorei saber. E aí, a minha mensagem é que a gente se mantenha produtiva, fazendo um esforço para continuarmos com a cognição ótima, a disposição ótima e, acima de tudo, a cada momento, a cada dia, aproveitando tudo para um autoconhecimento, para buscar o autoconhecimento, para buscar o que eu sou lá dentro, até o último suspiro, o autoconhecimento. É isso, muito grata. Obrigada, Célia. Leila, tua Obrigada, mensagem. obrigada. Tá? Vamos lá. Ah, eu acho que é continuar buscando dias melhores, né? Um detalhe, um adendo, quando você falou de envelhecimento, Santos já tem mais de 15% da população idosa. Estamos, assim, ganhando no ranking. E a cidade, realmente, ela é muito preparada para esse tipo, para essa geração. E de onde sai a reclamação dos mais jovens? Eles dizem que Santos é a cidade dos velhos, que não se pode fazer nada, que os velhos reclamam, que se aquilo. Você veja, dentro de uma cidade. Mas eu concordo que nós devemos continuar nos capacitando enquanto mulheres, enquanto pessoas, continuar nos capacitando, continuar nos transitando nos mais diversos mundos, porque aí nós vamos ter melhores condições de lutar por dias melhores que vão ser lá na frente, né? Serão lá na frente. Mas só existe uma forma, a gente se continuar interagindo entre todos. Veja aqui quantas faixas etárias nós temos aqui e todos estão preocupados com a mesma coisa. Então, eu falo, envelheçam com leveza, porque é fundamental. Continuem conversando com vocês, aquele bom dia de manhã também é precioso. Vamos em frente, gente. Vai dar certo lá na frente. Não vai ser fácil, nunca foi, digo por experiência própria, mas se consegue sim. Adorei, amei vocês. Muito bom conhecê-los. Muito bom mesmo conhecer todos. Obrigada, Leila. Maria José, deixa sua mensagem aqui para gente. Primeiramente, gratidão a todas. Foi muito um prazer conhecê-las, conhecer essa dinâmica, né? Muito bom participar. Eu faço minhas as palavras de todas vocês aí. É, e é isso mesmo, a gente procurar ser dinâmico, continuar na batalha, porque a luta é grande, mas a vitória é certa, né? Pode ter certeza disso. Então, vamos procurar conhecimentos, não se deixar. Eu, hoje, eu apanhei para entrar, porque eu ainda não tinha esse conhecimento, por isso que eu tenho que falar. A gente tem que procurar conhecimento, tem que procurar interagir, não só com os jovens, mas com as pessoas que têm mais experiência que nós, né? Que não é porque eu tenho 61 anos que eu já sei de tudo. Então, eu estou aprendendo e eu quero continuar aprendendo. E foi muito bom partilhar com vocês. Gratidão, meninas. Um bom dia a todas. Obrigada, Maria José. Bom, quero ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Eu estou vendo, eu fui olhando aqui o chat. A Melissa precisou sair antes, mas ela falou: olha, amei o bate-papo e as falas foram lindas e inspiradoras. Que legal. Eu deixei aqui também no chat para vocês, gente, o Instagram das Avós da Razão. Então, para quem quiser. E a Carol deixou também aqui os nossos links e também a nossa avaliação de reação e para quem quiser o certificado também para preencher lá. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou convidar todo mundo a abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinho super bonita, especial, para a gente poder colocar aqui no nosso. Para a gente poder marcar este momento de todos nós juntos.
Então vamos lá. Ah, eu vou ter que arrumar o cabelo, o cabelo tá horroroso. Tá linda, Maria José. Falar 3, 2, 1 e a gente vai fazer um super X. Então vamos lá. 3, 2, 1 e X. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Leila, Célia, Maria José, foi incrível ter vocês aqui. Obrigada por cada fala e foi muito engrandecedor poder ter cada uma de vocês aqui conosco. Gente, super obrigada. Acompanhem a gente lá nas nossas redes. Todo o material depois vai ficar disponível no site da S para quem quiser assistir e compartilhar com outras pessoas também. Então, super beijo e ótimo final de semana para todos. A Obrigada. todos.